Fala, meus queridos, paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Já tem um tempinho que a gente não faz nenhum vídeo, mas hoje aqui eu tive essa coragem, disposição aqui para vir gravar esse conteúdo. E o meu intuito hoje é falar sobre a lição de número 6 na revista aqui da CPAD, cujo tema é Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Eu não pretendo tecer comentários aqui bem miúdos, mas sim uma síntese geral. Vamos passar aqui pelos 3 tópicos da lição e a gente faz uma síntese, fazendo alguns comentários aí, para que possa até contribuir aí com a aula dos professores e também dos alunos que desejam aprender um pouquinho mais. E a gente vai somando nossos conhecimentos para que assim a gente possa aprender mais da Palavra de Deus e também ajudar outras pessoas para que possam aprender um pouco mais. Então, como eu disse aqui, a lição ela está falando aqui sobre oração, contribuição e o ID, fazer realmente a missão indo, in loco. Então, vai estar abordando aqui sobre esses 3 assuntos. E aí, eu quero já falar aqui sobre o primeiro tópico, que ele está aqui falando sobre oração. O primeiro tópico se resume aí à oração. E o que é oração? Oração é falar com Deus, é o ser humano falar com Deus. Por vezes a gente negligencia o ato da oração, coisa que nós não deveríamos fazer. E a gente faz aqui uma reflexão e a gente fala com diversas pessoas durante o dia. E às vezes a gente conversa bastante com alguma pessoa. E a oração, como a gente acabou de dizer, é o homem falar com Deus. Às vezes a gente fala demais com o homem e fala de menos com Deus. Então nós devemos falar também com o nosso Deus. Assim como a gente fala com as pessoas. Deveríamos ter esse hábito constante, de forma contínua em nossas vidas. E a oração também, ela pressupõe disciplina. Quando a gente olha ali para Israel, você observa lá que eles têm horário certo para falar com Deus. Isso você vê no Antigo Testamento, você vê ali o caso de Daniel e outras passagens. E até os dias atuais, o povo israelita tem esse costume de determinado horário eles fazerem suas orações. Então vejam como eles são bem regrados, eles são disciplinados. Eles têm essa disciplina. E o bom é que nós sejamos assim também, termos as nossas, para que a gente tenha a nossa disciplina, para que a gente tenha nossos horários certos para falar com Deus. Eu sei que isso é um assunto difícil, é algo um pouco difícil de se colocar em prática, dada a correria dos dias atuais. Todo mundo está numa correria, todo mundo está atarefado, não é isso? E aí sempre a mesma desculpa, de que a gente não tem tempo. Só que na verdade a gente tem tempo e essa desculpa ela não é suficiente, ela não justifica a gente deixar de falar com Deus. Isso não justifica. Então a gente tem que começar a criar hábitos, ao acordar, falar com Deus, ao dormir, falar com Deus, determinados horários. Aí cada um vai se adaptando, para criar esses hábitos, para virar uma disciplina, de forma que a pessoa faça já naturalmente, falar com Deus ali naturalmente. Então isso é muito importante para nós. Dentro da oração, aí ele vai falar aqui no subtópico 2, aí, vai falar sobre interceder. Aqui eu quero falar algumas coisas. Orar para que Deus crie situações, para que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente faz orações, pedidos, súplicas a Deus, é verdade que o Senhor ele cria situações para que a palavra chegue até determinadas pessoas. Então, quando a gente orar, uma das razões, um dos motivos pelo qual nós devemos orar, é para que o Senhor crie essas situações. Senhor, cria uma situação para que eu possa pregar a Tua palavra. Quando a gente fala de missões, vem muito à nossa mente as pessoas que estão em outras nações, mas missões não é somente isso. A gente falar do amor de Deus no dia a dia, isso também é uma missão.
isso também nós estamos levando a palavra do Senhor. Então, é importante que a gente ore com esse objetivo, para que o Senhor venha criar situações. E também, outro objetivo, para que o Senhor venha nos dar estratégia. Quando eu falo para nós, mas também são para os missionários que estão em campo, né, fazendo um trabalho árduo. Né? Então, para que o Senhor dê estratégias e direção, porque tem certos tipos de trabalho que não é fácil, né, você falar da palavra de Deus, principalmente onde é proibido falar da palavra do Senhor, né, como a gente vê em determinadas nações. Então é bom que a gente olhe também com esse intuito, para que Deus direcione os missionários e para que Deus também dê estratégias. Uma outra observação aqui, né, um outro ponto em relação à oração, um outro motivo, a gente orar para que Deus dê um refrigério, conforme está aqui na revista, aos missionários. É verdade, irmãos, que quem está de frente na obra missionária, especialmente em terras longínquas de sua origem, a pessoa paga um preço ali, né? Enfrenta dificuldades, enfrenta adversidades, e esses missionários, eles precisam das nossas orações, né? Eles precisam. Não somente os missionários, mas também pastores, obreiros que estão em destaque na nossa nação, pessoas que estão aí na televisão defendendo o Evangelho, pessoas que estão ali também no parlamento, né, defendendo os princípios cristãos. Então essas pessoas, elas precisam de oração, independente se são evangélicas ou não, elas precisam, elas estão ali, né, de frente de um combate, defendendo princípios, né, princípios, muitas vezes princípios cristãos, que são princípios divinos, estabelecidos por Deus. Uma quarta e último motivo aí que eu quero falar sobre a oração é para que Deus levante ceifeiros, né, conforme está aí no tópico 3, subtópico 3. Para que o Senhor levante ceifeiros, levante trabalhadores. Jesus falou que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Então a seara precisa de trabalhadores. Há muito trabalho para se fazer e poucos são os ceifeiros. Devemos orar para que o Senhor levante missionários, levante no meio dessa geração, no meio desse Brasil, né, missionários que vão lá para fora pregar o Evangelho, missionários que vão se levantar aqui dentro da nação para fazer um trabalho aqui na nossa terra. Então a gente deve orar com esse intuito para que o Senhor levante, principalmente esses jovens que estão aí, né, que o Senhor possa dar um futuro aí brilhante para eles nessa direção aí da obra. O segundo tópico vai estar falando aqui sobre ofertas, né, contribuição, contribuindo para missões. Sustento dos missionários, né, o subtópico 2 aí, contribuir para missões é juntar tesouros no céu. E aqui eu quero falar algo. Observe que a palavra diz, né, ajuntai tesouros no céu. Está aí em Mateus 6,20. Ajuntai tesouros no céu. Então, quando a gente está semeando na obra do Senhor, isso aqui está se cumprindo, isso está acontecendo, né? Estamos ajuntando tesouros no céu, isso está acontecendo. E aí, por que não pensar? Raciocina comigo. Tesouro está sendo ajuntado no céu. Lá em Malaquias capítulo 3, o Senhor fala para fazer prova dele. E ele fala, está assim lá na palavra, se não vos abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sobre vocês. Se a gente faz algo na obra do Senhor e nós estamos ajuntando um tesouro no céu, o que é que impede desses tesouros estarem sendo derramados em forma de bênção nas nossas vidas, enquanto aqui na terra? Já parou para pensar nisso? Será que isso não acontece? Eu pensei nessa palavra essa semana. Confesso que eu nunca tinha pensado nisso, mas eu pensei essa semana. A palavra nos diz que o Senhor abre a janela dos céus para derramar bênção, né? Para derramar bênção. E fala também que a gente ajunta tesouro no céu. É claro que esses tesouros no céu estão se referindo nas bênçãos celestiais, que
que estão reservadas para a eternidade. Isso é fato. Isso é fato. Mas nada me impede de pensar que também parte desses tesouros são derramados na nossa vida enquanto nós estamos aqui na Terra. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu creio que isso acontece. Eu creio que isso acontece. Então é muito importante, né, para que a gente continue aí com esse trabalho de semear na obra do Senhor. É fato, irmãos, também, uma outra observação, que muitas pessoas ficam revoltadas quando se toca nesse assunto de contribuição, de oferta, de dízimo, mas isso aí é de cada um, né? A pessoa não é obrigada a nada, não tem ninguém forçando ninguém a nada, a contribuir, né? É uma orientação de Deus que consta na palavra dele e cada um contribui de acordo com a vontade de seu coração. E falando em coração, ainda desse subtópico 2 aí, fala do tesouro. Onde está o teu tesouro, está também o teu coração. E aí, o nosso coração está onde? Nas coisas desta terra ou nas coisas celestiais, né? Então, isso é importante para nós pensarmos. Quando se fala em contribuição para a obra, meu nariz já fica torcido, eu já fico revoltado, será que o meu coração está lá em cima, nas coisas celestiais, nas coisas do reino de Deus? Ou será que ele está preso nas coisas aqui dessa terra? Isso é algo que nós devemos pensar. E também, uma coisa importante sobre a contribuição é que a contribuição ela vai diretamente para vidas, né, para atuar em vidas, pessoas, seres humanos. Quanto dinheiro é gasto com tanta bobeira? Né? Na sociedade gasta com bebida, gasta com cigarro, gasta com drogas, gasta com tantas coisas supérfluas, tantas coisas que não prestam, coisas que destroem a saúde do ser humano. E muita gente derrama rios de dinheiro para essa finalidade espúria. Então, quando a gente semeia na obra do Senhor, nós estamos semeando em vidas. Vidas. O que é mais importante que uma vida? O que seria mais importante? Então, a sua contribuição ela está sendo muito bem empregada, tá? Semeie em terra boa, tá? Eu sei que tem pessoas aí que podem reclamar que nem toda terra é boa, mas semeie em terra boa. A gente deve estar atento a isso também, mas semeie em terra boa. E aqui no terceiro tópico, já para a gente finalizar aqui nosso comentário, nossa observação, está falando aqui sobre a chamada para ir, o id, aquelas pessoas que realmente vão. E ele inicia aqui o primeiro subtópico dizendo: Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário. Irmãos, isso aqui é fato. Todo cristão deve estar pronto. Não significa que todo cristão vai parar em outra nação para pregar o evangelho, não é isso. Mas todo cristão deve estar pronto para falar do amor de Deus para outras pessoas. E isso também é um trabalho missionário. Eu não preciso sair da minha nação para ser considerado missionário. O trabalho de missões é falar do amor de Deus, é resgatar vidas que estão ainda perdidas, que não conhecem o Senhor Jesus, não o servem. Então esse é o trabalho missionário. Se eu falar que todo cristão vai viajar para outra nação, isso aí seria uma mentira. Mas todo cristão ele deve estar pronto para falar do amor de Jesus para as pessoas. E também aí no subtópico 2 ele fala que Deus chama pessoas para a grande obra. E eu creio nisso, eu creio que o Senhor tem uma grande obra com cada filho dele. Basta cada um de nós nos empenharmos. O que eu observo às vezes que cada um não consegue enxergar aonde pode chegar, o potencial que está dentro de si. E aí, às vezes, não se entrega, né, na missão, na obra que o Senhor tem, e às vezes não chega tão longe onde deveria chegar. Mas é fato que o Senhor tem muito a fazer. E quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima dele, conforme está lá em Tiago 4:8. Ele fala aqui também sobre missionários que foram chamados quando ainda exerciam uma tarefa profissional. Então veja que diversos homens nas Escrituras Sagradas foram chamados
quando ainda trabalhavam, quando ainda exerciam uma atividade, e muitos permaneceram toda a sua vida exercendo uma atividade. Outros se dedicaram exclusivamente à pregação do Evangelho, abandonaram suas profissões e se dedicaram exclusivamente. Mas alguns permaneceram trabalhando. Paulo, por exemplo, fazia tendas, então ele permaneceu trabalhando e pregando o Evangelho. Isso é uma grande lição para nós, porque a gente trabalha, mas nada nos impede de também realizar um chamado na obra do Senhor, realizar uma obra através de um chamado. Ou seja, falar do amor de Jesus para as pessoas. Não é porque eu trabalho que eu vou utilizar isso como desculpa para poder não falar do amor de Deus. E se for da vontade de Deus, o Senhor, se for da vontade dele, ele até escolhe pessoas para um trabalho exclusivo na seara dele. Então, se você deseja isso, ore e peça ao Senhor. Até porque, como diz aqui, até aqui no final, não existe um único padrão de chamada. Então, diversos homens, cada homem ali na Bíblia que você vê, é uma história diferente, é um chamado diferente, um chamado distinto. Cada um foi de uma forma. Então, não pense que o que vai acontecer com você é igual aconteceu com o irmão A, com o irmão B, com o irmão C. Não existe um padrão. Com você, o que Deus tem contigo é muito particular, é especial com você, que pode ser diferente do irmão A, do irmão B. Então Deus tem também essa particularidade com cada um de nós, tá certo? É isso aí. Acho que aqui eu encerro aqui já a minha participação, e o meu desejo é que o Senhor abençoe a todos vocês, que o Senhor abençoe todos os ouvintes e que você possa aí servir de instrumento precioso nas mãos do Senhor para que vidas sejam abençoadas através de você. Deus abençoe. Até mais.